Estamos ao vivo no Facebook. Isto. Página Vinil Rock Café. Te mandei o link aí. Beleza. Isto. Ó, o delay. Sanduíche ishi. Pronto. Compartilhado. Todos devidamente avisados. Vamos lá. Começando mais uma edição do Café com o Careca, o podcast que virou videocast, não tem periodicidade. Nós estamos na edição número 19, hoje numa sexta-feira qualquer, fechando o mês de julho. E eu sou o jornalista Arnaldo Recker e hoje a gente vai bater um papo, tomar um café, não necessariamente um café, com a minha colega jornalista e de aventuras pitorescas de TV Campos, Ananda Miller. Muito bem-vinda ao Café com Careca. Tudo bem contigo? Como é que tá enfrentando essas loucuras de pandemia? E aí, Arnaldo, tudo bom? Como é que você tá? E primeira pergunta, né, típica do viciado na labuta do rádio. Tô chegando bem aí, o áudio, tá tudo tranquilo, o vídeo também? Tá chegando sim, tudo certo por enquanto. Maravilha, por maravilha. Enquanto, obrigada pelo certo. Convite. Enquanto a internet da Vivo aqui não cair, né, espero que a Vivo não seja tua patrocinadora, tá tudo certo. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Rodando o vídeo aqui e a patrulha canina lá para Agnes está sossegado. Oh, que amor! Ela gosta da patrulha canina. Eu gosto de patrulha canina. Ela é viciada em patrulha canina. Amor, eu parei na Peppa Pig ainda. Daqui 2 semanas é aniversário dela, ela tá exigindo que seja no temático patrulha canina. E aí explica como é que faz aniversário assim no meio da pandemia. Né? Quantos anos ela vai fazer? Vai fazer 3 anos. 3 anos. O tempo passa, né? Anos. O tempo passa muito rápido. Então, ontem foi os 25 anos da TV Campos e eu fui perceber que já faz 10 anos que a gente saiu de lá. Faz. Arnaldo, você sabe que toda vez que eu me dou por conta dessas datas, assim, normalmente é uma data comemorativa que a gente acaba meio que percebendo mesmo a passagem do tempo. Formatura, tempo de X a X que você trabalhou num lugar tal. Ontem, com aqueles 25 anos, eu parei para olhar aquelas fotos, gente, tudo uns bichinhos rosados ainda, coisa mais amada, né? Tu ainda tinha cabelo? Não, mentira, não tinha. Não tinha. Né? Como diz um amigo meu, tudo cordeiro novo, agora tudo uns borregão já. Ai, gente, eu olhei, uma coisa que eu não tenho nenhuma saudade naquelas fotos é do meu cabelo e da blusa que eu usava, mas assim, né, moda é sazonal, a gente sabe, passa, mas enfim, deu uma saudade boa, porque a TV Campos, eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, até eu vi teu post no Face, e vai bem nesse sentido também, a minha percepção de que é uma oportunidade que me deixa muito orgulhosa, ter começado na TV Campos, e como aquilo acabou sendo, para mim, a porta de entrada no mercado de trabalho formal. Acho que para ti foi da mesma maneira, assim, ajuda muito a se não entrar, mas você se consolidar, porque as pessoas assistem, as pessoas acompanham, as pessoas, querendo ou não, naquele universo de Santa Maria, sabem sim o que é a TV Campos, quem trabalha lá. Eu tenho muita saudade de todos os profissionais, né? Aquilo literalmente é uma escola. E a TV Campos é um desses exemplos perfeitos de como funcionam os projetos também, né? Não sei se de extensão exatamente, mas você leva o ensino para fora da sala de aula, né? Dá para chamar de projeto de extensão. Eu não sei se configura nos termos administrativos Exato. Enfim, eu tenho uma nostalgia muito grande daquele período. Assim, eu acho que eu sou muito grato à oportunidade que eu tive na TV Campos.
Assim, ó, principalmente pelo caderninho de fontes que a gente tem ali a possibilidade de construir, né? Depois, quando a gente sai e volta e meia precisa voltar para falar com aqueles cérebros que tem lá dentro daquela universidade, o caminho para quem já passou pela TV Campus ele é muito mais rápido, né? Você sabe com quem falar, quem já é autoapresentável e tal. Então tem isso. Eu acho que o trabalho que a TV Campus proporcionou ao longo desses 25 anos também ali para o mercado, é isso, a visibilidade de novos talentos, novos profissionais, para alimentar o próprio mercado. E essa é uma grande questão que daqui a pouco a gente até pode bater papo, ou entrar falando sobre isso agora mesmo, é aquela dissonância, né, Ananda, entre o que a gente vê na academia de comunicação e o que a gente percebe depois no mercado. Né? Há uma briga muito forte e assim, não é opinião de é só um careca que tá falando isso. Cara, quem concorda comigo, eu falei alguns nomes aqui antes em off, o próprio Luiz Arthur Ferrareto, que é unanimidade sobre radiojornalismo, né? Eu sou fã dele nesse aspecto. O Alexandre Killing, que é pós-doutor em comunicação, coordena lá na Católica de Brasília, foi repórter Globo, falou a mesma coisa, sabe? O Vinícius Donola, que é um das antigas também da televisão, e agora está entrando para esse caminho da... Ele decidiu entrar para o caminho da docência digital, muito por ver gente como nós, da geração depois da dele, quebrando um pouco a cara ao chegar no mercado. E, opa, mas não, as coisas não são tão assim na hora do hard news, né? Enfim, então esses caras concordam com isso. Eu queria que você trouxesse, como é que você vê isso? Porque você saiu da mesma fonte que eu e percorreu caminhos por rádios muito importantes, né? E se destacou nisso. Depois a gente fala sobre teus devaneios voadores, mas assim, você se destacou nisso, cara. Como é que foi? Como é que aconteceu isso para ti? Então foi de uma maneira assim, quase que espontânea, não é a palavra. Aliás, ultimamente eu ando com uma dificuldade de encontrar as palavras, eu acho que é a quarentena. Mas eu acredito que um caminho natural, porque eu estava na TV Campus e acabou surgindo a oportunidade na TV Pampa, em Santa Maria, quando eu estava ainda na graduação. Logo depois veio a oportunidade na Rádio Gaúcha, em Santa Maria. Depois eu vim aqui para Porto Alegre, na Rádio Guaíba. Freelei também por terra e tal, fiz outros trabalhos à parte. E saí agora em janeiro para outras atividades por vontade própria. Então, realmente, para mim foi quase que uma constante automática seguir nesse caminho do jornalismo, e em todos esses lugares pelos quais eu passei, eu te garanto, isso que tu falou é absolutamente verdade. O que a gente aprende na faculdade é muito importante, é uma bagagem fantástica que a gente leva e precisa ter. Aliás, principalmente as cadeiras ali referentes à ética da profissão, né, essas coisas todas, mas quando você chega ali, pé no barro mesmo, né, numa ocorrência, sei lá, policial, um negócio super geralzão, que não é, de repente, aquele caderno de cultura que você sonhava em escrever quando estava na faculdade. Vamos falar a verdade, né, Ananda? O começo da carreira não tem nada de bonito. É pé no barro, é pauta ruim. Não tem nada. É pauta ruim. Gente, eu tinha... plantão no Natal e no Novo. Isso aí fica para sempre. Eu tinha medo de morto, Arnaldo, que eu vi de morto. É uma coisa impressionante, porque você vai cobrir tiroteio, vai cobrir acidente. A primeira vez que fui para uma pauta que tinha, infelizmente, uma pessoa morta, eu pisei no sangue do cidadão, porque ninguém me avisou, e eu não sabia que tinha uma área que eu podia entrar. Eu não dormi de noite, é sério. Eu perguntei pro policial... Eu tive um problema assim, cara. Eu tive um problema com isso. Logo quando eu entrei na RBS TV, como cinegrafista, eu fui cobrir um acidente de madrugada olha, faz um ano e meio que eu voltei a comer carne moída. Fiquei uns 8 anos sem conseguir ir no supermercado e pegar aquela bolinha de carne moída. Porque eu fui gravar os negócios lá, e fui fazer as cenas que tinha que fazer, não sei o que e tal. E aí o cara da Polícia Rodoviária Federal, ele gritou assim, ei, onde é que você vai? Não pisa, cuidado. E eu estaquei, cara, sei lá, 3, 4 da manhã, não lembro o que era. Era tardão, assim. E aí ele disse assim, olha onde você tá pisando. Aí eu virei o Fresolini da câmera, que assim, virei para baixo. Cara, era a pessoa do acidente, o cérebro da pessoa tava ali a centímetros do meu pé, sabe? E aquilo era um troço, meu Deus, escatológico, assim. E aí quando eu fiquei olhando, eu fiquei, eu acho que, sei lá,
uns 2 minutos pasmo olhando para aquela cena no chão. Foi, eu acho que o meu primeiro acidente que eu fiz. E depois fiz um monte depois, né? Virei especialista de morbidez, assim, na TV. Não, eu tenho uma lista também. Cara, nossa. Eu ia no supermercado e olhava aquela bolinha do guisado de segunda, porque nós dois, né, a gente conhece bem esse negócio. Carne de guisado, aquela bolinha de segunda, eu enxergava o cérebro da vítima lá. Sim. Eu tive problemas sérios com isso. Ninguém me contou isso. O Adair Peruzzolo não falou sobre isso. Eu tenho não falou sobre isso. O Adair Peruzzolo, querido, não disse que aquela retardada não era para ir para a pauta com uma sandalinha só porque era verão. E aí, imagina a colona chegando lá, levou no verão, né? Ai, senhor policial, onde está o corpo? Isso. Ai, o policial estava exatamente onde você está pisando. Aí eu levantei o pé aqui no pestilé. Era o sangue do cidadão. O pessoal diz, nossa, mas vocês estão sendo desrespeitosos. Não, a gente está contando a realidade da profissão. Não, isso acontece em todo mundo, em algum momento, em alguma instância. De repente, não de uma forma tão escatológica, mas acontece e é horrível. E se você tem algum problema com isso, Maurício, bloqueio, trabalha. Lembra do Maurício Severo ali, ó? Legal ver vocês, meus queridos filhos da Fax. Grande Maurício! Quantas vezes nos salvou? Meu Deus! Como eu enchi a paciência do Maurício, Jesus! Será que eu já tenho acessência? Ou sei lá como é que era o nome do negócio? Será que eu aproveito isso aqui? Pobre Maurício. Retomando, Ananda, esse negócio do mercado, quando a gente entra na carreira e na profissão e tal, uma grande dificuldade é isso, é encontrar um cenário em que você precisa de grandes profissionais com história para poder ser professor também no mercado. E aí entra num terreno bem melequento agora, que é o seguinte, a gente tem visto hoje as redações cada vez com menos profissionais coxudos, né? A gente não tem mais aqueles caras grandes, aqueles caras de história, aqueles caras que são inspiração, que são meio pacienciosos para explicar. Se disso, a gente vai tomar um ban daqui a pouco, viu? Olha. Então, eu vou te dar um exemplo bem rápido, assim, sabe? Eu lembro quando eu entrei na Gaúcha em Porto Alegre, tinha uns caras assim que eu fazia questão de sair do meu estúdio, que era num cantinho, para ir lá no outro andar pegar o café, só para poder olhar para ver como é que eles faziam, sabe? Os caras assim, cabeça branca, sabe? E a gente vê que hoje não vai rolar mais assim. E a gente percebe que isso está afetando, de certa forma, a formação dos novos talentos. A gente percebe que tem menos talentos aparecendo. Menos talentos. Porque as pessoas chegam cru e permanecem cru. Porque não tem quem ensine. Vou te dizer uma coisa, Arnaldo, você me permite agora uma mini tese sobre isso que você está falando. Eu vivi na pele. E eu percebi que nos últimos anos isso vem não crescendo. É uma crescente, na verdade. Porque você tem as redações, vou falar da minha realidade de rádio, mas eu tenho certeza que não vai faltar gente para corroborar com os outros veículos também. Você tem uma pá de estagiário, que é super barato, que entra, e o orientador do estagiário, muitas vezes, vai ser o outro estagiário que chegou um pouco antes. E assim você vai entrar... Estagiário sênior. Gente, é quase isso. É o chefe dos estagiários, coordenador dos estagiários, que é o próprio estagiário. Então você vai entrar nisso e muitas vezes o repórter ou até mesmo o produtor, que está há mais tempo, já tem um pouco mais de cancha, ele é um cara super mal pago, tem um salário ali, o piso do jornalista, que a gente sabe o inferno que é, nas rádios, quando ganha piso de jornalista já é lucro, porque senão ganha de radialista, que é menor ainda, sabe bem disso? Então você entra, não que esses profissionais não sejam bons, eu não tenho um puta potencial, mas você não tem nem como aproveitar, porque eles não têm tempo de se aperfeiçoar, de se aprimorar, de crescer. Eles vão fazer o básico, feijão com arroz, todo dia, e factual atropela, tu não tem tempo, volta lá, de fazer aquela super pauta que você pensou, programou, planejou, que não tem gente, pelo menos nos veículos que não tem um grande aporte financeiro, é assim que funciona. E aí, você entra. Aí um grande talento, um grande potencial, ou é perdido, porque não é aproveitado, ou vai para outra coisa, sei lá, vai abrir um restaurante, vai ser professor. Então, é isso, cara. Vai dar aula de arte marcial?
Vai ser comissário? Não sei, né? Hoje mesmo, no outro programa que eu faço na sexta-feira, que é o Não Bati o Martelo, o Bussunda, que você conhece, professor de História em Santa Maria. Sim, foi meu próprio. Ele pegou... Ele pegou e disse assim, pô, Arnaldo, o jornalista é tudo louco, cara, vocês têm problemas sérios. Eu disse, não, é normal, né? A gente escolhe essa profissão por ser louco. Né? Não bate bem. A teoria dele é muito boa, que ele diz assim, como eu tenho visto jornalistas que tinham uma carreira aparentemente consolidada ou numa linha reta crescente, daqui a pouco vira de ponta cabeça, sai por uma 90 graus ali e muda tudo. Eu disse, cara, é muito comum, né? Eu sou um exemplo, você é outra, e aí a gente tem uma série, cara. Ele lembrou no caso do Guilherme Zanini, que você trabalhou também, né? Lá de Santa Maria, que é um cara que virou do nada, agora vende pimenta, né? É um baita do empresário. Tenho certeza que está muito mais feliz do que quando trabalhava. Está muito mais feliz e tal, com certeza, sabe? Mas são várias branco, pessoas que vão se perdendo no caminho, né, em função disso. E eu acho que esse processo que você traz ali, o cíclico, né, do estagiário e a falta dos cabeças brancas nas redações, faz com que a gente não evolua o jornalismo como um todo na questão de material humano. Né? A gente consegue facilmente, assim, ó, Nanda, pensando em todo o Rio Grande do Sul, né? Todo o Rio Grande do Sul, você consegue colocar nas mãos nos dedos de uma mão, grandes talentos que tem hoje, que são da nossa geração de idade, no caso, né? Entre 30 e 39 anos. No jornalismo, né? Que estão aí, né? Que estão aí. Fora isso, quer ver? Eu vou te dar um exemplo que é assustador. O Potter, hoje, é considerado um grande nome do jornalismo. O Potter já é da geração anterior à nossa. Ele já é quarentão. Sim. O Potter passou os 40 já? Sim. Mas Potter, tá tão conservado, nossa! Mas então, é isso, é porque ele sempre trabalhou com entretenimento, então o entretenimento ele tem essa capacidade de dar essa puxadinha e tal, né? Então você vê... Potter, passa a receita aí pra nós, o que tu tá tomando, não, tá? Eu até sei, mas não posso falar. Deixar quieto. Um exemplo que é aquela exceção que justifica a regra de pessoas super talentosas, aí parece que a gente tá falando da gente, não, nós somos super talentosos e nós largamos do jornalismo. Não, nós somos fodidos aqui, né? Estamos cagando tese. Mas uma pessoa que eu acho super talentosa, eu acho que a gente elogia pouco os nossos pares, assim, uma pessoa que eu gosto muito e que tá fazendo um super trabalho, e é da nossa geração, é a Kelly Matos, por exemplo, que é parceira do Potter na Gaúcha. Eu acho ela sensacional. A Kelly Matos, na minha visão, é o último grande talento, assim, que a gente tem de rádio, né? É o último grande talento que a gente tem de rádio. Eu posso colocar, e aí é uma percepção bem pessoal, eu acho muito acima da média o trabalho do Bernardo Bortolotto. Sim, não é a toa que tá em Copa, né? Que é um cara da nossa geração, assim, eu acho o trabalho dele muito acima da média. Então, assim, Bernardo são dois, cara, né? São poucas pessoas que a gente tem. Cara, é assim, ó, Ananda, você tá em Porto Alegre, assim, e gosta de viajar, né? Obviamente. Faz um dia um esforço e dá uma viajada quando deixarem que você viaje de novo no interior e tenha o hábito que eu tenho, que é quase um processo de autotortura, assim, né? Eu fico assistindo e ouvindo as coisas que acontecem nas cidades do interior e tal. Cara, é sofrível. É sofrível. E aí, por que eu digo que é sofrível? Porque tá lá nas rádios pequenas, nas TVs pequenas, o renovar das grandes emissoras, né? É dali que saem os grandes, na maioria das vezes. E aí, hoje, eu reclamo muito, e aí a Andressa, minha esposa, me xinga que eu sou muito ranzinza para comunicação e tudo mais. Eu falei, mas assim, eu digo, meu bem, uma questão muito simples. Eu sou da época que se tinha que ter um pouquinho de talento para fazer as coisas. Eu adoraria fazer propaganda da L'Oréal, mas Deus diz que não dá para fazer propaganda do L'Oréal para mim, né? Então, assim, quem tem voz de criança igual a da minha filha, com 3 anos, não pode estar no rádio e na TV. É uma questão, né, maluca, mas isso é das minhas ranzizices, né? Essa é uma discussão e uma ranzinice que não é só tua. E vou te dizer que... a galera tá aparecendo aqui. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe, Arnaldo? Eu acho que não dá realmente para você ter uma coisa muito dissonante do resto. Também não dá para esperar que para sempre
Olá, ouvintes, este não dá também. Não, tem que ser o meio termo. Mas você não tem noção do que a gente sofria com isso na Guaíba, que foi onde eu vivi mais essa era da interação imediata digital. Na época da Gaúcha, tinha torpedo e tal, mas não era essa coisa de WhatsApp. Ó, apareceu uma professora aí, ó, que a gente falou aí, ó. A Silvana Silva, lembra? Dele? Mas tá aí na tela, que não. Grande Silvana. Onde é que eu vejo isso? Os recados? Na tua tela aí, ó, tá aparecendo, ó. Você é analógica, é comments, né? É isso? Comments. Isso. Comments. Meu inglês não é Saudade de vocês. Comments. O tempo de aprender com os grandes professores está em extinção. Exatamente, a Silvana Silva ela faz parte desse time que está em extinção já. E olha que tenho mais de 20 anos de redação e tive o prazer de ter dinossauros para me ensinarem. E aí, quantas outras Silvana Silva tem nas redações por aí? Essa é a questão. Pois é. Ela entendeu? Continua ali, ó. Seria lindo continuarmos tendo a boa experiência dos cabeças brancas com a energia da galerinha que está chegando lá. Pois é verdade. É uma receita de sucesso, né, Sil? Funciona, então, funciona. E, Arnaldo, eu não sei como é que realmente eu não sei como é que funciona. Você está em Chapecó, né? Vocês pegam qual afiliada da Rede Globo aí? É uma RBS? Aqui é a NSC, era a RBS, e aí depois mudou para a NSC. Beleza. A RBS vendeu os ativos aqui e tal. Eu não sei como é que Igor funciona... Costa, fã da Ananda. Querido! Despiroquei agora. Cheguei a cuspir a Nanda, minha inspiração, melhor radialista e comissária que conheço. Igor, um beijo para ele, que ontem se tornou o mais novo condutor de coletivos do estado do Rio Grande do Sul. Tu acha que é pouca coisa? Olha! Rapaz, amigo aqui, eu não sei estacionar o HB20 do meu namorado, esse rapaz dirige ônibus. Essa coisa aí não é para qualquer um, viu? Te dizer o negócio. Mas, enfim, voltando para minha tese... aqui a RBS TV ela tem um processo que o Bernardo Bortolotto é a prova real disso, de valorização dos seus talentos. O Bernardo começou em Santa Maria, depois veio para Porto Alegre, 1, 2, 3 está na Globo. Enfim, a gente poderia usar tantos outros exemplos, mas esse é um muito próximo da gente, uma pessoa muito querida. E eu noto agora, como eu estava falando na TV Campus, o Maurício certamente vai saber de quem eu tô falando. Eu não conhecia essa menina, até porque já faz um tempo que a gente saiu da Facos, né? Então, certamente foi uma pessoa que entrou quando a gente já tinha saído. E eu vi ela a primeira vez aqui em Porto Alegre, nessas entradas que tem no Bom Dia Rio Grande, que eles vêm de Santa Maria e tal. E eu olhei e disse, gente, essa menina é uma quebra de paradigmas. É a Júlia Dotto, é o nome dela. Júlia Dotto? Júlia Dotto. Ela fazia freela em Santa Maria, se eu não me engano, e agora ela está em Erechim, já alçou uma vaga fixa e tal, e eu te garanto, não demora, essa menina vai vir para Porto Alegre, porque ela destoa completamente daquele padrão de repórter de TV que a gente estava acostumado, e eu acho que isso também é muito bom. Não ser mais aquela menina com o cabelo milimetricamente cortado, lisinho, rebocado, e que faria apenas as expressões assim, no máximo um pouquinho do olho. Não, a Júlia, ela tem toda uma desenvoltura diferente, de uma pessoa diferente, e dessa geração que não é mais essa coisa engessada. Eu acho bacana demais mesmo. Essa menina merece um elogio. E também, eu não sei se tu te lembra do Gerson Cabral, que trabalhou com a gente lá na RBS. Ele era meu jovem aprendiz, Arnaldo. Ele tinha 16 anos. E o guri agora é repórter da RBS também. E é um talento super talento natural. Assim, você percebe que aquilo não está sendo forçado. Então, essas pessoas, de alguma maneira, também, ao mesmo tempo que a gente acha que, poxa, né, a gente vai ficar ali, uma fábrica de salsicha, de estagiário, tem o outro lado dessas pessoas que estão chegando, fazendo diferente e dando um respiro. Né? Mas então... esse teu relato, ele reforça a teoria de que quantas pessoas a gente consegue achar assim, Ananda? Quantas empresas dão esse espaço, né, para formar, para dar liberdade, para o cara ter a sua autenticidade, para ser algo inovador. Né? A frase do momento, né, já não é mais tanto do momento, mas empreender na comunicação, não necessariamente abrindo uma empresa, mas inovando o processo. Nossa senhora, acho que caiu um pano de prata. Sim. Foguete, não sei o que estão comemorando, deve ser os jogos em Porto Alegre, mas enfim, né? É verdade, não vou falar sobre isso. Eu também não, deixa quieto. Deixa quieto, deixa assim. Mas enfim,
Já me perdi aqui, cara, o fio da meada, porque eu fiquei pensando nas pessoas. As empresas que dão espaço e o empreender na comunicação. São pouquíssimos, cara. São pouquíssimos lugares. E a gente vê muita gente boa, que poderia ser boa, e não consegue. Primeiro, porque não tem espaço. Segundo, quando tem espaço, não consegue ter a liberdade necessária para isso. Né? A gente tem, muitas vezes, um modelo... Eu chamo de modelo fordiano de fazer comunicação, tá? Super te entendo. O camarada entra lá, ele é colocado dentro de uma caixinha, e aí, às vezes, Ananda, a culpa às vezes não é da empresa, tá? O formato de... Às vezes, o material humano, tanto que faz a gestão, quanto a pessoa se acomoda naquele processo. Então, assim, outro dia eu estava conversando com o Bernardo, até, falando sobre a gente gravar a nossa podcast, o nosso videocast, enfim, e aí só que eu e o Bernardo, a gente tem uma história antiga que a gente fez os cursos de rádio junto ainda, então a gente é mais... o meu relacionamento com ele é mais antigo que contigo, então fica tranquilo. Oxe, a paixão das antigas, né? E aí, cara, ele me falando o seguinte, que é muito difícil ser inovador quando você tem líderes que não querem a inovação por insegurança. Comodismo, que for, né? Não, daqui a pouco, sei lá, eu sou, sei lá, gerente de rádio, coordenador de programação, alguma coisa do gênero, e aí me surge uma Ananda Miller da vida, de um jeito diferente, que fala diferente, e, cara, a gente tá vendo aqui que as coisas vão acontecendo e vai tendo um certo resultado. A gente percebeu isso pelo teu longo período ali na Guaíba, né? E eu pego e digo assim, não, só um pouquinho, você tem que se enquadrar e baixar a bolinha, né? Assim, botar na caixinha, e tem que fazer assim, tem que fazer assado, que não sei o quê. A Michelle Pereira aqui mandou 2 mensagens. Beijos pra Ananda. Olha aí. Querida! Nossa colega de Facos também, RP da Facos. O Gabriel Pereira dos Reis mandou mensagem, tava com saudade de ouvir a Ananda, olha aí. Então, Gabriel, vou te dar a barbada. Amanhã esse programa vai ficar disponível no Spotify, você pode ficar ouvindo a Ananda, ad eterno. Gabriel, querido, a gente brincava que o Gabriel era um daqueles caras que ia ganhar a cesta básica de final de ano e ia poder tirar a cesta básica, não, aquela cesta de Natal, sabe? De tanto que ele participava dos programas de esporte da Guaíba. Então o Gabriel é um dos caras que estava no amigo secreto da firma e tal, de tanto que participava. É uma figura queridíssima. Dá saudade de interagir. Ouvinte que ouve, né? Não é aquele ouvinte que tá ali ampassando, assim. E a Nanda, nessa coisa que você estava falando dos gestores e, eventualmente, de colegas até e tal, que possam colocar numa caixa. Você falou do modelo fordiano. Eu digo que a gente brincava que era uma fábrica de salsicha, que todo dia bate ponto e faz a mesma coisa. O que importa é bater o ponto. Deus o livre de não bater o ponto. Enfim, isso brocha, às vezes, brocha de uma maneira que você perde tesão. Eu lembro de uma situação que eu fiz sozinha, uma puta série de reportagens, inscrevi em prêmio, a puta que pariu toda, sobre saúde mental no Rio Grande do Sul, que, aliás, era, na época, uma porcaria, né, o sistema. E eu tô esperando, até hoje, alguém dizer, poxa, que bacana que tu fez. Sim, eu queria um elogio, eu tô sendo super sincera. O pessoal, mas... E se de repente não tiver tempo de fazer a pauta tal, mas tu tem que fazer isso, Aí tu brocha. E aí, depois disso, eu nunca mais fiz outra pauta dessas, porque tu, sabe, né? Isso às vezes, que nem tu disse, não é culpa de um ou de outro, é do sistema. É um sistema. A gente precisa reconhecer os que fazem isso, né? Os que fazem o contrário, aliás, que incentivam e tal. E às vezes não são reconhecidos por isso. Eu vou lembrar um nome aqui que a maioria do pessoal que trabalhou achava ela muito brava. Eu adorava chefe bravo, cara, que tinha talento. Adorava chefe bravo e que era duro, era ríspido, mas me inspirava a ser melhor. E aí eu lembro da Clarissa Schwartz, cara. Pouca gente lembra dela. Grande Clarissa. Os feedbacks, assim, que eu ouço da galera que trabalhou com ela e tal, assim, meu Deus, ela era muito crica, era muito chata, e reclamava, e brigava e tal. E disse, cara, como eu cresci a minha visão de telejornalismo tendo uma pessoa como ela para dizer não. Às vezes eu voltava da rua com o negócio que tinha feito, achava aquilo, meu Deus, né, a próxima pirâmide do Egito que eu tinha trazido na fita. E ela dizia assim, que
horrível. Pô, Ronaldo, a gente se achava os pica da galáxia, né? Puta que pariu. Você não pode falar. Gente, eu me acho ainda. Eu me acho. Porque se eu não me achar... Cara, quem é que vai achar? Né? Não, eu tomei tanto na cara, Arnaldo de Deus, tanto que eu parei e pensei, não, chega, não dá. Mas eu lembro, assim, tipo, no início, nossa, caralho, eu tô aqui na TV Campos, eu tô aqui na TV Pampa, eu sou a melhor do mundo. Cara, não, né? Tipo, tu tem muito pra crescer, muito não, pra aí aprender. Agora... eu ganhei licença da terapeuta para me achar. Porque a terapeuta Como disse é assim... que é isso? Cara, ela disse assim, Arnaldo, você tem que parar de se punir e reconhecer as suas pequenas vitórias, as suas pequenas conquistas. Que massa. Então tá, beleza. Pô, qualquer porcaria que eu faço e que eu achar legal agora, eu vou vibrar com esse negócio. Sabe, Arnaldo, eu acho que eu tenho uma certa fuga para isso, porque ao mesmo tempo em que eu tento não ser tão autoelogiosa comigo mesma, né, até crítica demais às vezes, eu sou crítica demais com os outros também. Essa coisa meio rabugenta, ranzinza, demais. Eu olho, eu vejo um post na rede social, que é essa caralho aqui? Por que tem que postar isso? Eu sou fiscal de post dos outros, eu cheguei a esse ponto na minha vida já, sabe? Então eu me afastei um pouquinho de rede social para justamente, né, não entrar muitas vezes em debate desnecessário, tô desintoxicando, tô mais light, e essa quarentena também me mostrou isso, tipo, até pode ficar ranzinza, mas não entra em discussão desnecessária. Eu parei de brigar em rede social, parei de discutir, parei de postar, porque não adianta, sabe, não adianta, tu entra às vezes dando murro em ponta de faca que não vai te levar a lugar nenhum, né? Então eu fiquei mais leve em relação a isso também, mas continuo sendo fiscal de post, viu? Como? Eu tinha entrado um tempo atrás numa vibe assim, mais paz e amor e tal, com rede social. Só que eu vou parafrasear o professor Felipe Miller, que foi entrevistado da semana passada. Ele disse assim que algumas pessoas que resta um pouco de senso crítico se viram obrigadas a ressignificar essa relação com as redes sociais e com a vida como um todo e começar a se posicionar de novo, porque muita coisa ficou difícil de deixar passar, sabe? Ficou muito difícil de deixar passar. Né? E aí quando ele falou isso, eu pensei, eu não tinha conseguido transformar numa definição o que eu estava fazendo, mas ele definiu isso por mim. Aquela coisa, essa frase, enfim, é aquela coisa, tu não sabe se é da Clarice Lispector, se é do Pedro Bial, se é de não sei quem, mas aquela clássica do o que me incomoda não é o grito dos maus, o silêncio dos bons. Dizem que é do Martin Luther King, não sei se é de fato essa frase dele, né, mas enfim. Eu não sei se é dele, ou se é daquele teu amigo, frase é muito boa. Brecht, né? Não é do Brecht? O Bertolt Brecht, eu não sei, é de um deles, eu não sou boa nesse negócio, mas a frase é excepcional porque é verdade, tipo, os caras estão gritando, berrando, eu não vou nem entrar na discussão agora, especificamente, de quem são os caras, porque isso está subentendido, né? E aí a gente fica, tipo, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta falar, porque são robôs, não são pessoas de verdade. E aí quando vê, tu foi sufocado ali. Né? Enfim, o Twitter, que era um lugar muito bacana de ter esse tipo de debate, foi tomado de boot, foi tomado de robô, e aí, tipo, né? A única coisa que eu tento evitar é o debate, porque quando não há... É uma lógica assim que eu trago da arte marcial mesmo, Ananda. Tipo, se do outro lado tem uma pessoa que não sabe lutar, eu não tenho por que entrar nesse sparring, sabe? Então, se do outro lado tem um cara que não sabe técnica, ele não tem a técnica, eu não entro nesses debates. Então eu uso bastante as redes sociais, até por fins profissionais, para fins profissionais, né? Mas eu evito o debate. Eu sou muito pontual, assim, eu expresso a minha opinião, eu expresso o que eu penso, e aí se a pessoa vai lá e comenta, beleza, é o comentário dela. Entendeu? Eu deixo ali, meio que na liberdade de expressão. Cara, você tem total direito de ser uma besta quadrada e eu vou defender o teu direito de ser uma besta quadrada, porque a gente vive numa democracia. Né? Então eu evito comprar essas brigas. O que eu tenho me permitido mais recentemente é meio que uma missão assim contra a desinformação, sabe? Que eu vejo assim, as pessoas compartilham, pega lá, por exemplo, vai lá no site da Guaíba e compartilha um negócio que 3 anos depois se encaixa
num contexto de hoje, mas dentro da percepção da opinião daquela pessoa. Então, sei lá, né? Agora, dessa semana, por exemplo, tivemos ali o fato da campanha de marketing da Natura, que virou uma polêmica por causa do Tami Miranda e tal. E aí alguém foi lá e compartilhou, todo mundo defendeu o Tami, não sei o que, blá, 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 blá. Mas quando foi a campanha do Boticário, com uma família de negros, teve 75 mil dislikes na página do Boticário. Cara, beleza, é isso que eu estou dizendo. Essa informação, ela tem um contexto interessante nesta atual celeuma, só que isso aconteceu em 2018. Não foi agora, foi ontem. Ela está um pouco desconectada da factualidade da coisa, mas, claro, ela tem um contexto, só que eu entendo que aquela pessoa que postou isso estava defendendo a tese de que, né, a sociedade apoia, né, um homem trans, mas não apoia o negro e tal. Ele estava querendo equiparar homofobia e racismo com essa teoria e tal. Assim, Ananda, até tem um pouco de verdade nisso que ele está falando, só que tem que ser honesto, assim, ó, em 2018 houve tal coisa, e agora não. Né? Então, assim, eu acho que... Então, essas coisas eu fico meio... Eu ainda me permito rebater. Eu vou lá e só escrevo assim, pô, tal coisa, mas todavia... Eu ainda sou chato, eu boto assim, todavia, matéria publicada em tal. Sabe que esse negócio da Tami, ou do Tami, eu não sei como é que ela gosta de ser chamada o artigo, enfim. Eu nem sei, eu tô no Otami já, né? O Tami, enfim, que seja, né? Eu peço perdão porque eu realmente não sei como ela gosta de ser tratada. Ele gosta de ser tratado, enfim. Mas a questão é, uma pessoa da minha família, super próxima e tal, eu já nem tenho essa pessoa no Facebook justamente por isso, sabe? Tipo, deixa lá, excluir, porque não, enfim. Mas tem uma outra pessoa que adora me mandar, tipo, passa vergonha junto comigo. Aí eu fico curiosa e clico. Aí ela mais ou menos assim, Natura, se todos os pais forem como Tami, não haverá mais crianças no mundo. Aí eu pensei, uau, cara, a Natura com uma campanha publicitária vai fazer todas as mulheres do mundo, não só do Brasil, do mundo, automaticamente se tornarem homens trans, sabe? Tipo, cara, meu Deus, as pessoas não têm essa mínima noção de que é representatividade, que é a mesma importância da família negra que tem que se ver nos comerciais. Aí aquele filho de uma cachorra manca que vai lá e dá dislike, porque ele não aceita não ver o seu rosto branco numa campanha publicitária. O homem alfa, beta, gama, cis lá, não consegue enxergar um pai trans numa campanha de Dia dos Pais. Pai esse que certamente eu preferia ter na minha vida. Tenho certeza que um pai que nem o Tami é um pai muito melhor do que muitos que se tem por aí, que servem única e exclusivamente para usar o espermatozoide ali, que vai ser necessário biologicamente para fecundar a criança. E depois tá lá. Então, tipo, menos hipocrisia, sabe? Pelo amor... Essa é a palavra. Oi? Hipocrisia. Um troço que é triste, cara. É triste. E assim, até eu já expus um pouco da minha opinião no programa da tarde hoje sobre isso. Aliás, eu nem sei se tem problema de dar opinião, assim e tal. Não dá nada, né? Foi feito para dar opinião. É um café. 6 anos de rádio. 6 anos de rádio comercial, sabe como é que é? Tá bom, então. É vinho. Em homenagem aos Recchia. Aos Recchia lá, da Itália. Então, cara, eu falei sobre essa questão do Tami Miranda, que é o seguinte: pai trans incomoda demais, e pai ausente ninguém dá bola. Pai omisso, ninguém dá bola. Pai falcatrua, ninguém dá bola. Pai fracassado, ninguém dá bola, sabe? Então, é isso que não dá para entender. E aí eu vou tentar resumir o que eu falei, mas é o seguinte, ó, o problema não é o fato do Tami ser ou não ser pai. O preconceito tá na homofobia mesmo. Porque assim, ó, vamos lá. Eu conheço, e certamente você deve conhecer também, e as pessoas que estão assistindo e vão ouvir, padrastos que são muito melhores do que os pais biológicos. Tá? E aí? Por que ninguém... Poderia pôr vários padrastos na campanha, mas ninguém ia falar. Sabe por que não ia falar? Porque usa cueca. Esse é o problema. Totalmente aceito. Entende? Padrasto, tecnicamente, não é pai.
pelo argumento que está sendo apresentado nesse momento, né? Mas são mais é o marido pai da mãe, só. é só o marido da mãe, tecnicamente falando. E aí o pessoal me provocou e disse assim, tá, mas e por que não colocar na campanha aquele pai que faz o que tem que fazer, o pai que ama, o pai que cuida, o pai que inspira, o pai que educa, que não sei o quê. Eu disse assim, porque não se dá prêmio para quem faz o que é óbvio. Nenhuma criança manda e-mail, direct no Instagram, dizendo, eu quero nascer, me bota no mundo. Não! Pai tem obrigação de fazer isso. Entendeu? É o mínimo, pai tem que ser presente, tem que ser bom. E presente não é estar junto o tempo todo, não é a quantidade, sim a qualidade do tempo. Que eu sempre questiono isso. Então, assim, não é você depositar meia dúzia de garopa na conta de alguém e achar que está sendo pai. Tá? Não é por aí o caminho. Então, quando a gente faz o que é óbvio, né, e aí a gente aprende com os nossos avós, com os nossos pais, várias gerações, vamos lá, família tradicional brasileira, vocês aprenderam isso, né? Quando eu tirava nota boa no colégio, o que a mãe dizia? Não fez mais que a tua obrigação. Então, ser um bom pai, e ajudar no processo de formação de um adulto útil é obrigação. Não tem que botar estrelinha no ombro. Eu digo aqui em casa, eu gosto de cozinhar. Eu sou o famoso homem que cozinha. Né? E cozinho, eu gosto, eu sou chato com a cozinha, eu não gosto que troquem as facas do lugar e tal, sou neurótico com as coisas. Mas não sou um extraterrestre, cara. Não sou um extraterrestre por isso. Isso não me faz uma pessoa especial. Né? Talvez eu queira ser reconhecido porque eu cozinho bem. É uma coisa. É outra coisa. É uma ambição, beleza. Agora, porque sou o homem, o marido que cozinha, vá lavar as tetas com que suco, como diz o Cris Pereira. Até porque, Arnaldo, o alimentar-se, o ter de nutrir-se é uma necessidade biológica de machos e de fêmeas, né? De todas as espécies. Então, saber cozer o alimento é uma necessidade básica. E já passou um bom tempo desde que o macho, por ser mais forte, ela caçar, e aí a mulher ficava em casa e assava depois a caça que o macho... Faz bastante tempo já, né, que não é desse jeito. Então, essa coisa da cozinha é um exemplo clássico. A divisão das tarefas domésticas, o pai que ajuda, como filho, meu querido, o pai não ajuda, pai cria. E se não cria, não é pai. Desculpa, é assim que funciona. E um outro tabu, mãe que não cria não é mãe. Porque ficar grávida, gestar uma criança e botar no mundo, eu também consigo, qualquer um consegue. Agora, ser mãe é muito diferente. Então, não cai só na conta do pai. Claro que isso é um problema social, e isso a gente não está descontextualizando, mas há sim mães que não nasceram para ser mães e que não merecem assim ser denominadas. Paciência, são exceções que justificam a regra. E ainda sobre essa coisa, cada vez mais que eu vou ficando mais velho, eu vou entendendo o argumento daqueles que dizem que não querem ser pai ou mãe. Eu entendo, antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, assim, cara, como? Mas é a tua função. Não é a tua função, cara. Se você não nasceu para esse negócio, se você não se sente disposto a ficar com olheira porque dormiu mal, porque... Cara, esquece essa tese, entendeu? Esquece, se você não tá disposto a ter que, sei lá, a passar por... Eu sempre brinco assim, ó, eu recomendo, aí é uma percepção pessoal, eu recomendo que você seja pai e mãe. Muda muito na tua vida as coisas, sabe? Eu mudei muito o que eu imaginava de mundo, o que eu queria fazer, o que eu queria deixar de fazer, como que as coisas acontecem e tal. As minhas ambições mudaram muito em função disso. Dá trabalho, Ananda? Dá trabalho, dá custo, dá estresse, sim, sabe? Mas é frustrante, às vezes, você tem que ser um pouco mais rígido com isso, com aquilo, com aquele outro. É uma frase que eu uso tanto em casa quanto na academia. Eu digo assim, cara, pai e mãe não estão aqui para mimar, para fazer florzinha, para não sei o quê. Pai estão para educar. O papel do pai e da mãe é formar alguém útil para a sociedade depois. Exato. Alguém capaz de se virar e de emprestar alguma coisa para melhorar esse mundo. Né? E isso tem um preço, a gente às vezes tem que ser o cara que fala não, né? Entretanto, não e aí o bichinho fica ali. Não tem preço quando eu chego da rua
E aí eu ouço lá do outro quarto, lá do fundo do corredor, papai chegou! E vem aquele Tasmania e não sei o que, sabe? Mas é igual, sabe o Tasmania, aquele do Looney Tunes e tal. E papai chegou! Cara, é sensacional isso, é sensacional. É uma sensação que são 20 segundos que paga todo o esforço. Mas isso só entende quem experimenta esse negócio, né? Agora, se você não se sente atraído por essa realidade, meu caro, não faça filho. Não bote uma criança no mundo para ficar depois sonegando carinho, sonegando atenção, sonegando não sei o que, sabe? Nessa pandemia, eu gravei uma entrevista e tal, alguém me convidou, não me lembro quem foi, mas disse assim, cara, como é que você vê o processo dos pais e tal? Me convidaram como educador, né? E eu falei, olha, a vinheta que mais eu percebo ter se repetido na quarentena é: filho, agora não porque o papai tá trabalhando. Filho, agora não porque a mamãe tá trabalhando. E na cabeça dos pequenos é difícil deles juntarem as peças, sabe, né? É complicado. Então isso vai ter um rescaldo lá na frente, mas... Mas é que esse momento que a gente está passando agora não tem instrução nenhuma, né? Não tem livro, não tem manual de pai e mãe que alguém já tenha escrito, algum pedagogo, algum pediatra que explique como lidar com as crianças durante uma pandemia na era da tecnologia, da pós-modernidade, né? Tipo, eu tenho essas coisas aqui, ó. Ai, que amor! Mas, Arnaldo, sobre essa questão... Vou te contar um negócio, não serve para nada. Não serve porcaria nenhuma, né? Suspeitei. Você sabe que essa coisa de ter filho, para mulher, pesa bem mais. Tenho certeza que a Andressa falou isso para ti várias vezes já também. E eu tô fazendo 34 anos agora, e eu tenho uma resolução desde sempre comigo que eu nunca quis e eu não quero ter filhos. E eu lembro que quando eu tinha 20 anos, diziam assim, não, tu é muito nova, nem tem que querer. Aí quando eu cheguei em 25, 26, não, tu vai ver, chega nos 30, vai bater o relógio. Aí você, porque tu ainda não casou, aí casou, aí separou, né? E aí, tipo, e nunca bateu. E eu levei um bom tempo para entender por quê. Não é porque eu não gosto de criança, já me disseram isso, é porque tu não gosta de criança. Gente, criança é a coisa mais fofa do mundo. É um amor, é tu ver a oportunidade de tu criar, no estilo de fazer crescer uma vida completamente nova. É um clichêzão, mas é verdade. Tipo, tu tem a oportunidade de criar um ser humano do bem, um ser humano bacana. Mas o que tu falou é muito verdade, Arnaldo, porque você tem que estar, primeiro, disposto emocionalmente, financeiramente, e não adianta só... esses dias eu ouvi essa colocação no programa de TV, achei genial. Você quer ter um filho ou você quer ter um bebê? Porque ter um bebê é a coisa mais fofa, né? A mulher grávida é paparicada, daí nasce, todo mundo quer ver. E aí quando começa a caminhar, e quando o cocô começa a ficar mais pedido, e quando começa a encher o saco, quando você joga no supermercado, você tem que saber se você quer ter um filho, quer criar esse filho. E se você não tem condições psicológicas para isso, as financeiras, o cara dá um jeito, vamos lá, né? Mas se você não tem condições psicológicas para isso, por uma série de motivos, que é o meu caso, prefiro deixar assim quais são, não faça porque você pode simplesmente estar cedendo a um capricho seu, um capricho da sociedade, e quem vai pagar esse preço vai ser você também, mas principalmente aquela criaturinha que o cliente disse não mandou DM, não pediu para nascer, sabe? Aí eu não quero um dia ter um filho que se olhe no espelho e diga, caralho, eu fudi com a vida da minha mãe, caralho, eu não devia ter nascido, sabe? Isso aí. Eu acho que as pessoas precisam aprender, cara, como eu tenho usado essa expressão, ressignificar o seu entendimento enquanto pessoa nesse processo todo. Cara, Quem isso. Você para que você serve, o que você quer, para onde você vai, porque é complicado, cara. Eu digo assim, sempre as minhas opiniões elas partem sempre de uma percepção pessoal, obviamente, não tem como sair de outro lugar, e aí eu vou juntando alguns temperos, eu vou colocando um pouquinho de coentro, de sal ali, a coisa vai acontecendo, e aí eu vejo assim, a minha vontade de ser pai, ela tá muito ligada à minha ausência de pai. Não que eu não tivesse pai. Eu tenho. Mas eu não tive contato, não tive convívio, eu não tive os trejeitos. Sabe? Eu lembro que eu era moleque, assim, ó, e eu sempre fui desaforado. Sempre fui, assim, tipo, o cara que era quieto, aí de repente alguém fazia uma pergunta, eu tinha um argumento lá do Sun Tzu para trazer para pessoas. Eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, não sei o quê. E aí a minha avó paterna me disse o seguinte: você tem que ficar feliz
porque pelo menos o teu pai, ele paga a pensão. Eu falei assim, vó, não, tranquilo, eu só trocaria todas as pensões para que o pai jogasse botão comigo. Eu falei isso. Saiu, porque eu tava frustrado, porque eu fazia campeonatos de futebol de botão em casa, sozinho, eu com o meu eu e o meu eu mesmo, sabe? Era uma coisa assim super... O meu TDAH eu acho que surgiu aí. E aí eu narrava jogos, eu criava os cenários, eu fazia um negócio. E aí faltava, eu não tinha irmão, eu não era próximo dos meus primos, era só eu e a minha mãe e tal, às vezes só eu e a minha avó, né? Tu é filho único então, também? Sou filho único de um casal, mas eu tenho uma porção de meio-irmãos. Sim, essa era a pergunta. Tipo, a tua mãe tem só tu de filho, no caso? Não, ela tem um outro. Então, assim, eu tenho um monte de meio-irmãos. Eu tenho 3 meio-irmãos, né? E aí a minha questão é o seguinte: eu, filho do pai e da minha mãe, é só eu. É só tu, aí, como é comigo também, sim. Então eles duraram 11 meses e se odeiam há 35 anos, entendeu? Então, nossa, e aí eu já ouvi essa história antes, eu já escutei isso em algum lugar. Então, aí eu acabei crescendo nesse ambiente e tal, e vendo que a minha mãe tinha sido infeliz, o meu pai tinha sido infeliz, a minha avó tinha sido infeliz, então essa instituição, família, casamento, pai, filho e tal, era uma coisa que eu tinha guardado numa gaveta, assim, cara, eu não quero esse negócio, isso aí é problema, isso aí é complicado. Não, eu não quero, vamos evitar isso, vamos fazer uma curva. E teve uma época muito louca, que eu até a época da faculdade, assim, eu tinha criado uma teoria. Eu dizia assim, não, eu quero ser pai divorciado. Eu dizia isso, cara. Eu quero ser pai divorciado. Porque eu achava bacana a ideia. Não, eu vou ser o pai que provenho, né? E sábado eu tomo banho para sair com a criança. Era a minha visão. Puta egoísta, cara. Né? Puta egoísta ainda por cima. Mas eu cresci nesse ambiente, sabe? Então, não, eu tô brincando. Era o que eu entendia, cara. Então claro. Era muito louco isso. Né? E aí depois as coisas, fui conhecendo outras pessoas, fui entendendo e tal. Claro. E aí eu percebi que eu queria apostar num jogo muito complicado, mas a partir da negação disso tudo. Sabe? A partir da ideia de que eu queria ser um pai presente, eu queria ser um marido presente, útil, ativo, sabe? Eu queria uma família do jeito que eu nunca tinha visto. E porque a minha geração, eu era um dos únicos da minha galera de criança que era filho de pais separados. Então, eu até comentei já sobre isso, sabe? Né, eu falei assim, e aí como a mãe e o pai não se davam bem e tal, eu tinha aquelas atividades da escola, de Dia dos Pais, eu tinha que fazer a cartinha pra mãe, porque o pai não ia poder ir, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, assim, eu achava um pé no saco essa fase, assim. Eu achei o máximo que hoje em dia algumas escolas fazem o Dia da Família, acho ótimo. Aí homenageia todo mundo. É melhor, cara. Embora é o seguinte, Ananda, eu acho que o Dia da Família ele acaba mascarando uma frustração que a gente precisa aprender a lidar. Eu vejo vejo que aquele sentimento de tristeza de não poder estar com o pai ou com a mãe quando eu queria estar, fez com que eu entendesse o que eu quero para mim hoje, para minha filha, sabe? Fez eu aprender ali, eu não tinha percebido isso, não tinha desenvolvido a maturidade para entender que aquela pílula lá do começo ia fazer sentido agora, né? Tipo, eu brinco assim, ó, a minha filha vai fazer 3 anos, e aí tem o dia que eu faço hambúrguer, beleza. Cara, ela vem correndo e mete a mão no hambúrguer. E aí, a semana passada, no dia do hambúrguer, ela foi lá e queria cortar a cebola. E aí ela descascou a cebola sozinha. Eu deixei que... a merda que acontecesse tinha que acontecer, sabe? Era o risco que eu tava correndo, porque ela tava querendo participar. E aí ela descascou a cebola roxa e botou os dedos no olho, assim, né? Pronto, né? Deu um estardalhaço e tal. Aí eu acudi ela, levei ela pro banheiro ali, lavei o olho e tal, não sei o que, encheu de lágrima. E aí eu disse, agora você fica aqui no sofá. Aí ela me olhou sério assim, não, vou continuar, papai, vou ajudar a fazer o hambúrguer. E foi, cara.
E foi com o olho puro cebola e tal. Gente, ela é tão linda, ela é tão fofa, sabe? Então, esse lance, Ananda, que eu digo, só pode experimentar se você está presente, se você tem algum grau de conexão. Né? Então eu queria muito isso, eu queria ter esse tipo de experiência. É uma coisa que é boba, cara. O cara que tá assistindo, que tá ouvindo, que eu quero de uma criança de 3 anos. Né? Pausa. Outra coisa, você falou da cebola, você também tem que saber que quando a criança quiser te ajudar para cortar a cebola, você tem que deixar e ter paciência e não dizer, tá fazendo errado, dá aqui, deixa que eu faço. Cara, é uma simples atitude para agilizar a tua janta traumatiza essa criança e a mensagem que ela vai internalizar é: eu sou incapaz, o meu pai me acha incapaz, isso persegue a vida de uma pessoa. Então, se você não tem essa maturidade, não tem essa paciência, não tenha filhos. Não tenha. Você tem que ter noção disso. Tu é um puta pai, sabe? A gente vê isso. Mas se tu não tem essa paciência... No Oeste é assim, você tem que ter voia. Voia de deixar as coisas acontecer e tal. Aqui no Oeste apareceu aqui, cara. Olha quem Fantinelli. Diane Fantinelli. A Ju Mota, meu Deus. Juliana Mota, rapaz. Ju. E a Mary Gabriel. A Juliana Mota era minha parceira de destaques do News na Atlântida. Gente, 10 anos isso, 11 anos, sei lá quantos anos tem isso. Gente, quando a Ju ficou grávida da Maria Gabriela, eu lembro que, tipo, quando chegou ali aquela coisa, descobriram o sexo, qual vai ser o nome? Você é Maria Gabriela. E eu brincava, Mary Gabriel! E aí ficou até hoje, a Mary Gabriel, coisa mais amada. Oh, sério, saudade. E a Bárbara, que tá mandando mensagem ali... Ela colocou, eu amo cozinhar com meu filho e comer cebola enorme e arroz levemente torrado. A Bárbara é uma mãezona, tipo aquelas mães com M maiúsculo. Ela é mãe solo também, tipo, ela tem todo contato, o pai do filho dela é presente e tal, mas eles não são casados nem nada. E a forma como ela cria o Arthur é uma coisa assim, fantástica demais, a relação deles. Se eu fosse uma mãe, eu queria ser uma mãe que nem a Bárbara, sabe? É uma coisa muito bacana de saber que aquela pessoa nasceu para isso, ela tem essa aptidão natural, né? E um beijo para a Bárbara. Mas isso é filosofia pura, né, Ananda? Quando você entende que o outro é diferente, você se percebe não sendo aquela pessoa, né? É ótimo para você entender quem você é e para que você serve nesse processo. Eu lembrei agora daquele papo que a gente teve ali no começo do programa sobre pessoas que ensinam os outros e tal, e aí a Juliana apareceu aqui, a Ju Mota, cara, eu aprendi um negócio muito importante com ela e com o Denis Cabreira. Olha só a equipe que tinha, né? Denis Cabreira. Os dois, faz tempo, hein? Sim, né? Acho que eu sou careca por quê? E... assim, não me vem com essa. E aí, cara, eles tinham uma metodologia que eu achei muito bacana, que depois eu imprimi na minha rotina, que, cara, quando você trabalha no interior, tem muita pauta nossa de santo dia, né? Aquela coisa assim, a mesma coisa todos os anos, mesma coisa sempre. Gente, é o bingo, né? É o bingo. Então assim, tipo, você vai lá cobrir como é que faz a erva mate no dia do Mundial da Erva, né? Então, um negócio assim. E aí eles tinham uma metodologia que eu achei sensacional, cara. Eles sentavam eles recebiam a pauta e eles sentavam e eles desenhavam mais ou menos tudo o que ia acontecer. E aí deixavam em aberto, assim, uns 2 ou 3 asteriscos, para dizer, vai que aparece alguma coisa que me distoi, assim, né? Que me discorde toda a minha linha de raciocínio. Cara, eram as pautas mais rápidas de fazer. Porque chegava lá, já tinha mais ou menos um negócio desenhado, a gente não perdia tempo com isso. E aí, olha, foram pouquíssimas as vezes que eu vi acontecer alguma coisa que desmentisse aquela pré-visão do que ia acontecer, sabe? E assim, eu chegava da pauta tanto com a Juliana quanto com o Denis, já estava tudo pronto, cara. E assim, eles eram muito transparentes, que eles diziam assim, deve ser isso aqui,
Se acontecer alguma coisa diferente, eu vou te dizer no meio do caminho. E eu, como eu tinha que captar as imagens, eu já tinha a reportagem na minha cabeça, né? Então eu já saía catando todos os takes que eu ia precisar para edição depois, para cada palavrinha que eles iam usar naquele negócio e tal. E aí quando acontecia alguma coisa diferente, tá, é isso. Cara, era muito rápido. E aí eu aprendi a fazer essa pré-noção dessas pautinhas podres que a gente chama, é uma pautinha normal e tal, beleza. É diferente da reportagem, né? Que aí você tem que deixar a coisa fluir e tal. É muito diferente. Eu lembro que aqui na Guaíba eu tinha um sistema já, gente, olha, eu revelo os bastidores da reportagem. Tipo, bem o que você falou, aquelas pautas que todo dia vai acontecer. Tipo, aqui no Rio Grande do Sul teve um momento que era o Festival do Ataque a Banco. Todo dia tinha 1 ou 2. Eu deixava os textos pré-prontos. Ataque a banco, ataque a caixa eletrônico, em Porto Alegre, no interior. Acidente com vítima, acidente sem vítima, deixava tudo pronto. Alargamento, tipo, choveu em Porto Alegre, acertório vai alagar, o texto estava pronto. Só substituía data, horário, e claro, adaptava o texto, mas o esqueleto já ficava ali. Isso ajuda, porque enquanto tu faz isso, tu não perde tempo, e aí tu tem tempo de tocar atrás das coisas que realmente importam, sabe? E tu tá informando igual. Seguem um certo padrão, não podemos ignorar isso. Exato! Como é que tu vai fazer agora uma reviravolta sobre um ataque a banco em, sei lá, Três Coroas, sabe? Aliás, Três Coroas, baita cidade lá, o templo budista maravilhoso. Mas uma cidade interior que teve um ataque a banco, isso acontece todo dia. Não tem como tu ser um gênio da narrativa para tentar fazer isso algo super diferente, até porque o próprio ouvinte vai dizer, mas o que tu tá inventando aí, né? Não, e assim, ó, quando você tá trabalhando com rede, né, você ainda era cabeça de rede, mas você tá trabalhando com rede, não, você trabalhou na Gaúcha Santa Maria, tinha tempo limitado. Trabalhei. Não tem o que... Fazer o quê, cara? Cara, você tem que transformar a missa de Páscoa em 20 segundos, entendeu? Lembra dos tapetes? Os tapetes de Corpus Christi, que tinha que ir lá na Romaria. Nossa, a Romaria do Rio de Janeiro, o tapete, a feísma, sempre. Olha ali, ó. A Juliana tá dizendo que tu tá entregando. Tá entregando. Deixa eu atualizar aqui, ó. A Ana Bittencourt. E a Ana tá reclamando. Era a nossa parceira de destaques, Arnaldo Recker. Que bom ver e ouvir você. Saudade de nós. Tá aí, ó, uma voz maravilhosa que eu não ouço mais. Grande Aninha. Ana Bittencourt. Gente, Aninha, eu sei olha, onde ela anda, né? A chefe apareceu. Para tudo que a chefe apareceu. Marta Marquesan, gente, elogiando. A gente fica todo pimpão quando o chefe vem elogiar a gente. Viu? Beijo pra Marta, querida. Grande Marta Marquesan, que é, na verdade, a personificação hoje desses 25 anos da TV Campus, né? Depois do Sérgio, eu acho que a TV Campus, ela se resume na pessoa da Marta Marquesan. Muita gente passou, muita gente inventou e tal, mas acho que a Marta é o grande guarda-chuva, escudo e tudo mais da TV Campus, assim. É uma queridona. Não, uma querida, e muita gente aprendeu com ela. Aliás, também, não tá vendo agora, mas um beijo. Que não é jornalista, né, cara? A Marta não é jornalista, ela é RP, se eu não me engano. Né? E tem uma... Que nada, a jornalista ganhou, a gente deixa, ela grande sempre coisa. Teve uma sensibilidade pra televisão. Meu Deus do céu, assim, a Marta eu confesso que eu não sabia, tô sabendo agora. Pra mim sempre foi. A Marta, responde aí, mas se eu não me engano, a formação dela é comunicação para relações públicas, eu não tenho certeza, eu tenho quase certeza que é isso. Né? Outra grande professora que não tá aqui. Minha madrinha. Aí não conta, né? Família elogiando conta também? Conta, né? Claro. Beijo, minha prima e madrinha. A Manuela Mota, que não apareceu aqui ainda. O Rafael Baldi, o Alemão Baldi, também, né? O Alemão, ele é antissocial. Ele vai nos xingar no Instagram depois, né? Aquela coisa toda. Ele vem no particular depois e xinga e tal. Perguntar se a gente não tinha nada melhor para fazer e tal. E outra pessoa também é a Karine Prevedelo, que por essas coincidências loucas da vida, antes dessa pandemia aparecer, eu tava em São Paulo e ia para o Rio de Janeiro, né? Minha base na Gol ia ser o Rio, e eu precisava de um lugar para ficar, e eu ia morar com a Karine lá. Olha essas maluquices, né? As rodas que a vida gira. A chave dela tá aqui, tá no escaninho aqui da estante, e eu cheguei a ir para lá, fui na casa dela, vi o quarto, a gente acertou tudo, peguei a chave,
E aí veio a pandemia e, por enquanto, eu tô aqui em Porto Alegre, né? Tipo, tô na casa do namorado aqui, assentada, esperando ver o que vai acontecer. A gente tá com os empregos garantidos, mas não tá voando e tal. Então, esperando. Mas eu ia morar com a Karine Prevedelo, sabe? Tipo, uma coisa muito maluca. Cara, eu adorava trabalhar com a Karine Prevedelo, porque eu tensionava ela ao limite, assim. Eu reclamava, eu brigava, eu batia a boca, eu dizia que não era assim, porque eu queria outra coisa. Eu ia até o limite, porque eu sabia que a decisão final era dela, né? Então, claro, eu esperneava até o último centavo que eu tinha de crédito, e aí no fim... A tenteada é livre. Muitas vezes eu ganhei o que eu queria, né? Muitas vezes deu certo, mas assim, eu tinha uma... Ó, a Marta respondeu, ó, relações públicas, sim. Olha, e aí tu vê. Eu tava bem informado, eu não sabia disso, eu sempre jurei que a Martinha eu prestava atenção no que a Marta falava para mim. Eu prestava atenção, não era que nem você, entendeu? Eu sentava lá no escritório dela e prestava atenção. Por isso que ela me levava para cobrir o Festival de Inverno em Vale Vêneto, e você não, viu? Por isso. Porque eu prestava atenção. Quantas vezes depois, ó. Aliás, o Festival de Vale Vêneto, mas não que esse ano não vai ser no inverno. Justo. Mas não ia cobrir com a Kombi da UFSM. Que era muito legal. Mas fiz muito vestibular com a Kombi da UFSM, Rafael Salles, tá? Luciana Rosa, nós atrás na Kombi, cobrindo vestibular ali junto com os pneus na Kombi da UFSM, tá? Fiz muito. Olha aí, ó. Agnes. Começou a manifestação em prol é o manifesto comunista em prol de comida, né? Eu acho justo. Eu muito me manifestei assim, né? E, aliás, a minha pelúcia que tá querendo se manifestar no cabo do computador sai. Bebê, não. Os meus bebês são os gatos de casa, né? Oi. Além do choro, o horário aqui já chegou a 1h06 de podcast, videocast. Já! E, cara, boa, né? Vou. Mas agora que eu ia servir mais um aqui, que acabou. Foi muito bom o papo. Quero te agradecer imensamente aí. Por participar, a gente relembrar essas histórias, principalmente aos 25 anos da TV Campus. E valeu, cara, foi um prazerzão aí poder viajar no tempo aí, relembrar essas histórias bacanas e falar sobre, querendo ou não, hoje a gente não tá mais, né, na comunicação, né, no dia a dia da comunicação, mas é uma paixão que fica guardadinha na gaveta de cabeceira, assim, né, com certeza, que para mim é assim, eu tenho certeza que para você também é assim, e vamos em frente. Absolutamente. Arnaldo, beijo grande para vocês, bom final de semana, adorei, me convida mais vezes, tá? Várias vezes. Não sei o que tu viu, mas deve ter sido coisa boa. Aproveita a família, beijo na Agnes. Oi? A Agnes tá aqui, ela vê o microfone, ela vê o microfone e já fica feliz. Aqui. Oi, beijo, que coisa mais querida do mundo. Então vai curtir tua filha aí, viu? Ó, beijo grande para vocês. Valeu, beijão aí. Abraço para todo mundo. Um grande abraço para você que curtiu essa live, esse vídeo. Muito obrigado. Para você que veio até aqui ao finalzinho no podcast, no Spotify, pode compartilhar com os amigos, prestigie um papo de malucos aqui. E, gente, o Café com Careca fecha a edição número 19. Não sabemos quem é o próximo convidado, não vou prometer coisas que eu não posso cumprir. E o que faremos na sequência, você acompanha nas redes sociais do Vinil Rock Café, que é a grande mãe desses projetos em vídeo e rádio. Rádio não, né? Em áudio, né? Porque o iTunes e o Spotify tá bombando aí com o nosso Vinil Rock Café, Café com Careca e por aí vai. Gente, Ananda, galera que prestigiou aqui, um grande abraço para todo mundo, bom final de semana, até mais, tchau, tchau. Tchau.